Durante toda essa semana que antecede o Super Bowl 53, que é no domingo 3 de fevereiro, todos os dias aqui no canal vai ter um vídeo com o tema de Super Bowl. Então já tivemos vídeos na segunda e na terça, eu sugiro que vocês acompanhem. E hoje vamos falar sobre os 5 melhores Super Bowls de todos os tempos. E uma coisa interessante é que parece que quanto mais, os melhores parecem ser os mais recentes, o que mostra o quanto a liga é competitiva e divertida mais pro presente. Então fiquem aí porque vai ser muito bacana. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e é aquele negócio, top 5, top 10 é sempre muito complicado porque é difícil de todo mundo concordar, óbvio. Mas eu fiz um top aqui, falei com o pessoal no Twitter pra ver qual era o top deles também. E eu queria não só os Super Bowls mais atuais, porque realmente tem muitos legais, mas eu queria trazer pelo menos um dos antigos. Vamos lá, dos 5 pro primeiro. Geralmente quando eu faço esses tops também não tem muita colocação, mas aqui vai ter mesmo. Então, em quinto lugar é o Super Bowl 47 entre San Francisco 49ers e Baltimore Ravens. Primeiro, dois times muito bacanas, os 49ers que já tinham ganhado 4 Super Bowls lá no século passado, e aí agora vem com um time muito forte também, Colin Kaepernick fazendo uma boa temporada, e esse Super Bowl marcou o duelo de dois irmãos, o que foi uma coisa muito interessante, o Jim Harbaugh e o John Harbaugh. Hoje em dia, o Jim Harbaugh não é mais técnico dos 49ers como ele era antes. Desde 2015 ele se tornou técnico do Michigan e ele é realmente muito bom, mas o John Harbaugh continua sendo técnico dos Ravens. E não só foi interessante por causa disso, mas por alguns outros motivos. Primeiro de tudo, os Ravens abriram 28-6 no emblemático Superdome, então parecia que o jogo tava ganho, assim como o Super Bowl 51. Foi o Super Bowl mais longo em tempo total, não em jogo, lógico, mas em tempo total porque a energia caiu e o jogo parou por 34 minutos. E aí é uma coisa que eu sempre falo muito no futebol americano, que é o momentum. Aqui o pessoal traduz muito pra ímpeto. Os Ravens tinham aberto um puta de um placar e tiveram um momentum a favor deles completamente. Só que aí, quando acabou a energia, isso parou e o jogo meio que recomeçou do zero. E aí os 49ers chegaram a fazer 28-23 depois que o jogo voltou. Foi super emocionante, mas aí a defesa dos Ravens, com Ray Lewis, um dos principais jogadores de defesa da história da NFL, segurou os 49ers, o ataque abriu e o jogo fechou 34-31 para os Ravens, que ganharam o Super Bowl 47, um Super Bowl sensacional, e teve show da Beyoncé. Quem cantou o hino nacional foi a Alicia Keys, e é interessante porque os quarterbacks não foram tão protagonistas quanto outros jogadores. Apesar do MVP ter ido pro Joe Flacco e tanto ele quanto o Colin Kaepernick terem ido bem, parece que a questão ficou mais nos outros jogadores, sabe? E teve esse negócio de cair a energia num Super Bowl em que os 49ers eram favoritos. Foi um baita de um jogaço. Número 4, vamos bem para o passado, um dos primeiros Super Bowls, para ser mais específico, Super Bowl número 3 entre New York Jets e Baltimore Colts. Esse Super Bowl foi emblemático por vários motivos, mas foi um dos principais Super Bowls que colocou o futebol americano no mapa, assim. Isso já tinha acontecido 10 anos antes, em 1958, com um baita jogaço entre Giants e Colts na final da NFL. Já era o terceiro Super Bowl, então ainda estavam acertando mais ou menos como é que seria aquilo, mas aí a gente tem um protagonista nesse jogo que é o Joe Namath. O Joe Namath, conhecido como Broadway Joe, porque ele era todo famosão, ele era todo carismático, ele ganha o primeiro Super Bowl da AFC contra a NFC. Os Packers ganharam os 2 primeiros Super Bowls e tinha toda uma questão importante da AFC ganhar, porque a AFC veio depois, muito tempo depois, em 1960, contra a NFL, que já estava lá na frente, e aí eles se juntaram, mas mesmo assim continuou aquela batalha de poderes ali, e aí o Joe Namath ganhou. E isso foi mais importante ainda, primeiro porque em uma entrevista antes, ele garantiu que os Jets iam ganhar esse jogo, então ele era muito carismático, ele falava, e isso marcou como um dos Super Bowls mais divertidos, não só dentro do estádio, mas como fora também, com esse negócio de provocações e tudo mais. Isso deu uma nova cara pro Super Bowls desde 1969, que foi esse daí. E é interessante porque a gente fala muito do Joe Namath, mas o quarterback dos Colts é um dos meus quarterbacks favoritos, se não for o meu favorito das épocas mais passadas, que era o Johnny Unitas. O Johnny Unitas era sensacional, um dos melhores da história, quase não jogou. Nos Steelers ninguém quis ele, nem nos Browns quiseram muito ele, assim. E aí,
Quando ele foi pros Colts, ele se mostrou um excelente quarterback, ele mostrou porque que ele era um dos maiores quarterbacks da história, e mesmo assim nesse jogo, os Jets ganharam em um baita de um jogaço que ficou pra história. A maioria das pessoas que viveu naquela época e tal, acha o Super Bowl 3 o melhor, porque foi extremamente emblemático e muito divertido. Em terceiro lugar, que pena pra mim como torcedor dos Patriots, toma golinho, Super Bowl 42 entre Giants e Patriots. Foi interessante primeiro porque os Patriots estavam fazendo uma temporada perfeita, 16 vitórias, nenhuma derrota na temporada regular e 2 vitórias nos playoffs antes do Super Bowl. Isso nunca tinha acontecido antes, e se os Patriots ganhassem o Super Bowl, seria, junto com os Dolphins, os dois únicos times que fizeram uma temporada inteira perfeita, sendo que naquela época dos Dolphins em 72, só tinham 14 jogos na temporada regular, então seria ainda mais incrível. Então os Patriots estavam com a bola toda, eram favoritos, e os Giants ganharam essa partida com uma jogada em que o Eli quase foi sacado, por um milagre ele não foi. Ele fez um passe quase que se livrando da bola, e o David Tyree fez uma recepção de capacete, grudando a bola no capacete e fazendo a recepção, o que fez os Giants virarem o jogo depois. Foi o primeiro Super Bowl que o Tom Brady perdeu, e ele viria a perder outro contra os Giants em 2012 depois, e foi um Super Bowl inacreditável de emocionante, foi muito da hora, e marcou aí a primeira vitória do Eli Manning, que já tinha o irmão que ganhou o Super Bowl, Peyton Manning. O Eli Manning ganhou seu Super Bowl contra os Giants, e cresceu uma rivalidade gigantesca entre o time de Nova York e o time de New England, o que é muito da hora. O Super Bowl 42 fica no meu coração triste, porque eu torço pros Patriots, mas fica na história como um dos mais da horas de se assistir. Falando em Super Bowls da horas de se assistir, o Super Bowl 43, um ano depois de Giants e Patriots, tem o duelo entre Pittsburgh Steelers e Arizona Cardinals. E quem não assistiu esse Super Bowl pode achar estranho, porque, pô, os Cardinals e os Steelers, e é recente, então, tipo, eu conheço a maior parte dos jogadores, por que foi tão legal assim? A questão é que foi muito legal. Os Steelers abriram 20-7, o Big Ben Roethlisberger tava fazendo um baita de um jogaço, e os Cardinals estavam com um cara antigaço que já tinha jogado por esse time aqui por muito tempo, que era o Kurt Warner. E o Kurt Warner tinha um wide receiver que ele podia confiar, que era simplesmente fantástico, que era o Larry Fitzgerald. Larry Fitzgerald que tá jogando ainda, mesmo os Cardinals estando muito ruins, e confirmou que ele vai ficar mais uma temporada, inclusive. Eles foram lá e viraram 23-20, faltando 2 minutos pra acabar, o que já tinha sido fenomenal, porque o jogo tava muito parelho. O jogo tava daqueles que você rói as unhas, mas aí entra o Big Ben Roethlisberger entra com 2 minutos faltando para fazer uma campanha de 78 jardas com um touchdown para virar 27-23 e ganhar o Super Bowl. Nesse jogo, os Steelers se tornam o único time com 6 Super Bowls, entraram na história e até hoje essa história não foi vencida, porque nenhum time tem 6 Super Bowls até hoje, 27 de janeiro, isso pode mudar no dia 3 de fevereiro, e o jogo foi no estádio dos Bucks, aquele estádio lindo do Raymond James Stadium, com o navio e tal, um jogo sensacional, e eu convido todos vocês a verem os compactos, ou mesmo os jogos completos que tem no canal da NFL aí pelo YouTube, e eu garanto pra vocês, são 5 Super Bowls emocionantes. E assim a gente chega no primeiro Super Bowl desse top 5, o Super Bowl, claro, não tinha como ser diferente, Super Bowl 51, New England Patriots e Atlanta Falcons. Como não falar que esse é o melhor Super Bowl da história, tendo a maior virada da história, tendo a primeira prorrogação da história dos Super Bowls, sendo o primeiro Super Bowl a bater 1 milhão de recordes, o primeiro Super Bowl que isso, o primeiro Super Bowl que aquilo, o recorde de vitórias por um só jogador, Tom Brady. O Tom Brady chegou no seu 5º Super Bowl ganhado, sendo que participou de 7 Super Bowls na época, depois participou de mais um. O Tom Brady foi MVP da partida, Bill Belichick tendo ganhado o seu 7º Super Bowl, sendo que ele já tinha ganhado 2 como assistente do Bill Parcells nos Giants. E assim, os Patriots ganharam como? Os Falcons abriram 28-3, faltando 3 minutos e 12 do terceiro quarto, eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Foi o primeiro Super Bowl que eu assisti com meu pai, então a gente assistiu, foi emocionante junto, porque tava 28-3. Quando a Lady Gaga fez o show no intervalo, já tava tipo, que se dane isso daí, já tava, acho que 24-0, 24-3, uma coisa assim. Não tem como, né, porque estava 28, depois eles fizeram 2 pontos, tava 21, acho que tava 21-3 quando virou o intervalo. E aí teve o show da Lady Gaga, tava muito emocionante, não sei o que, só que não o jogo, né? O jogo tava horrível, porque os Falcons já estavam praticamente ganhando. Quando voltou pro terceiro quarto, os Falcons abriram mais
um touchdown. Os Patriots fizeram um touchdown e não conseguiram fazer a conversão, ficando 28-9. E aí foi o quarto, um dos mais emocionantes da história do Super Bowl, em que os Patriots empataram 28-28, com recepções incríveis como a do Julian Edelman, por exemplo. Foi simplesmente fantástico. Foi pra prorrogação 28-28, os Patriots ganharam na moeda, assim como ganharam na moeda contra os Chiefs, que também, se for fazer um top 5 de melhores jogos dos playoffs, os Patriots e Chiefs que tivemos agora há pouco, também estaria nesse top 5. Os Patriots caminharam a última campanha do jogo e o James White fez uma corrida que virou 34-28, consagrando os Patriots os campeões do Super Bowl com a maior virada da história. E vai ficar pra sempre na minha memória como o mais incrível de todos os tempos. Não teve Super Bowl mais incrível que esse. O Super Bowl 52 contra os Eagles foi um baita de um jogaço. Tivemos outros jogos maravilhosos, mas o Super Bowl tem um brilho a mais. E quando o Super Bowl é muito legal, parece que é ainda mais legal, sabe? Então, óbvio que vocês devem ter variações desse meu top 5, então se vocês acham que devia ter outros aqui, comentem aí embaixo, eu quero muito ver quais são os seus Super Bowls favoritos. Se vocês gostaram desse vídeo, gostei aí embaixo, se inscrevam no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês, fui!